o objeto e o objetivo dessa CPI? Pelos líderes da oposição e líderes que seguem a cartilha do Bolsonaro, é para investigar, não é quem praticou terrorismo, quem praticou atos de golpe, tentativa de golpe, quem praticou depredação. É para investigar essa CPI, ela foi criada para investigar se o atual governo foi conivente com isso para criar um problema político para o ex-presidente. Veja, esse que é o objetivo dessa CPI. E aí vamos pontuar as situações que são postas. Né? Depois da eleição, do segundo turno, em todo o Brasil praticamente se instalou acampamentos em várias frentes. Aqui no Comando Militar da Amazônia, que para a gente tem um simbolismo muito grande, o pessoal ficou aí mais de 2 meses sendo financiado por empresários manauaras aqui, que mandavam alimentação, mandava absolutamente tudo. Se acontecer um desastre e precisar de um auxílio, um rancho dessas pessoas, eles não dão. Mas para financiar o golpe, para financiar golpista, terrorista, eles fizeram churrascos e tinha até uma churrascaria aqui que mandava diariamente churrasco para lá, um supermercado muito forte aqui, que mandava toneladas de alimentos diariamente para alimentar essas pessoas. Então, nós temos aí essa CPI, ela não é para investigar quem cometeu atos terroristas, querem fazer uma inversão. Mas esperar o quê dessas pessoas que seguem a cartilha, literalmente, do que o Bolsonaro manda fazer, se estava morrendo gente na pandemia, quase 700 mil vidas foram perdidas, morria gente dentro da casa deles e eles ainda estavam defendendo o governo em relação a bandidos, terroristas, nego que quis colocar bomba para explodir. Também eles querem saber se o governo foi omisso. O governo atual com 8 dias de governo, tá bom? Uma CPI para investigar isso. Ele diz, e eu estou falando aqui, que o líder fala. Não, os outros já estão sendo investigados pela justiça. Então, o objetivo, só que CPI, ou CPMI, como essa, você sabe como começa, você não sabe como termina. É lógico que o governo vai dizer qual foi o empresário, nós vamos tentar saber quem foi o empresário que financiou, quem é quem, qual é o parlamentar que no dia estava soltando foguetes com essa manifestação, essa depredação. Você fala do GSI em termos de Palácio do Planalto, que é agora o que eles se apegaram. Mas e o Senado Federal? Que a Polícia Legislativa agiu com heroísmo ali, tentando conter aqueles baderneiros, terroristas, golpistas. Senador. Porque o próprio presidente nunca aceitou a derrota. Mas nunca se teve na história do Brasil o reconhecimento da vitória do presidente Lula por tantas lideranças mundiais como teve. Primeiro-ministro da Alemanha, da Inglaterra, de países da Europa, de países da América Central, da América do Norte. Então, isso aí foi que inibiu depois eles. Aí eles saíram. Você está entendendo? Tem ainda, Chico, situações que é para ser esclarecidas. Quem é que permitiu e por que permitiu o acampamento dessas pessoas na frente dos quartéis? Chico, eu vivo em Manaus. Comando Militar da Amazônia, se você teu carro furar o pneu e você parar lá, vem um cara do exército, aí tem que tirar o carro daqui agora. Eu duvido tu parar na frente do quartel se não chegar um cara lá para te mandar sair na hora. Não te pergunta qual é o teu problema. Ele disse, se retire daqui. O pessoal ficava lá fazendo farra mesmo. Isso teve ordem de alguém, até hoje ninguém falou isso para quem foi a ordem. Ô, senador, como é que você acha mesmo que o Heleno, o general Heleno, que foi comandante aqui militar da Amazônia, que deveria ter vergonha de ter permitido aqui no Comando Militar da Amazônia, que ele comandou, é o maior comando do Brasil, é o mais emblemático que tem de todos os comandos, sem desrespeitar nenhum. Ele era o primeiro, como ex-comandante, como Vilas Boas foi ex-comandante aqui, como Tamatogo foi ex-comandante, generais que serviram aqui na Amazônia, não permitir que nego ficasse defecando, urinando, festa, churrascada, em frente ao Comando Militar da Amazônia. Você está me entendendo? Então, general Heleno, é santinho, é honesto? Não é, não. Vai ter que sentar lá na CPI.
vai ter que explicar. Não é só ele. Então, o que o governo tentava evitar, e vai tentar evitar, porque nós vamos ter que ter cautela, nós vamos ter que ter discernimento, tentava evitar um confronto, um acirramento maior no início do governo. A CPI só vai servir para isso, pessoal. E digo para vocês, eles tinham... Veja bem, olha o que eu estou colocando no chicote. Eles tinham narrativa para mortes de milhares de pessoas diariamente. Imagine para esse tipo de comportamento que é o modus operandi deles. Não vai trazer estrago para o governo, vai acirrar a relação dentro do Congresso. Mas a postura do presidente Arthur Lira e a postura do presidente Pacheco vai fazer com que esse ano o arcabouço fiscal e outras leis ou emendas condicionais que nós temos que aprovar. As próprias MPs aí que foram editadas em relação à reforma administrativa, em relação ao Bolsa Família, em relação à Minha Casa Minha Vida. Isso aí vai continuar. Até porque isso vai virar pitoresco para mim. Porque você vai querer descobrir o óbvio. Veja bem, os acusados estão querendo virar acusados. Ah, não, a culpa não é nossa, não. Espera aí. O governo foi passivo, não fez nada, sabia. Como é que podia saber? Se o secretário de Segurança, que era o ministro da Justiça, o seu Anderson Torres, que está até hoje preso, que é o primeiro a ter que ser ouvido, era responsável. O Distrito Federal, ele é responsável pela segurança dos poderes, porque quem passa o dinheiro para ele somos nós. Não é dinheiro do governo federal do Distrito, é dinheiro do orçamento da União. É o Brasil, é você que mora em São Paulo, ou no Rio, ou não sei aonde, é que está pagando a Polícia Militar, está pagando a saúde de Brasília. E você tinha quantos homens? Você assistiu, todos nós assistimos na televisão. Por que a Polícia Militar de Brasília não se mobilizou? Foi afastado o governador por causa disso. O secretário foi embora para os Estados Unidos. Você viu lá a relação polícia e bandidos, porque ali não tinha pessoas de bem. Tinha algumas pessoas, induzindo algumas pessoas de bem, aliás. Mas a maioria que foi ali foi financiado, porque ninguém sai daqui do Amazonas, como saíram, que estavam presos aí até hoje. Sair do Amazonas, que a passagem de avião custa R$ 3.500 uma perna, 7 mil para ir, 7 mil para voltar, para se alimentar em Brasília, sem ser financiado por alguém. Não tem esse patriotismo todo, não, filho. É tipo alguns parlamentares lá que colocam a bandeira brasileira no ombro para dizer que são mais patriotas do que eu, que você, ou que o Diego. Não são e não serão.